Olá, tudo bem com vocês? Vamos ler uma palavra junto? A palavra que eu vou ler se encontra em Lucas 18, do versículo 9 até o versículo 14. É uma parábola que Jesus falou para a multidão. A alguns que confiavam em si mesmos como justos e menosprezavam os demais, disse também essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé orava consigo mesmo dessa maneira: Deus, dou-te graças porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem tampouco como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos, de pé distante, não queria nem levantar os olhos aos céus, mas golpeava seu peito, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu para sua casa justificado, e não aquele, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, o que a gente vê aqui, né? 2 pessoas foram orar. A primeira, quando ela foi orar, ela ficou dando qualidades dela a Deus. Que engraçado, né? Ela foi orar e ficou falando: Deus, obrigada por eu ser assim, obrigada por eu ser bom, por eu não ser pecador, por eu não ser adúltero como tal pessoa é, por eu não trair a minha mulher como tal pessoa fez, por eu não ser fofoqueiro e tal. Ficou agradecendo a Deus, dando glória a Deus, porque ele era uma pessoa boa e não era pecador, ele se achava justo aos olhos de Deus, né? E a segunda pessoa, quando ela foi orar, ela reconheceu quem ela era de verdade, né? Reconheceu que ela era pecador, porque a Bíblia fala que todos pecaram e todos estão distantes da glória de Deus, né? A Bíblia fala isso. Então essa pessoa, ela reconheceu que ela era pecador, e batia no peito e falava: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então ele falava: Deus, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, ser piedoso a mim, tem misericórdia de mim, Pai. Então ele orava dessa forma. A Bíblia fala que ele não queria levantar nem a cabeça aos céus, como um sinal de humildade, né? Que ele não se achava digno nem de levantar a cabeça para o céu, porque ele via que ele era pecador. Então o que a gente vê, né? Vamos lá, se uma pessoa fosse corrigir essas 2 pessoas, eu creio que só uma delas iria aceitar essa correção. Por exemplo, se alguém fosse corrigir esse que se achava já justo diante de Deus, ele não ia querer uma correção, não ia aceitar, porque o coração dele ia estar fechado para receber correção de Deus, né? E a segunda pessoa não, ela teria o coração aberto, porque ela reconhecia que ela era pecador. Então esse tem que ser o nosso posicionamento diante de Deus, reconhecendo que a gente é pecador e que a gente precisa mesmo. Ver que quando ele vai orar, ele fala: Deus, tem misericórdia de mim. Então ele já sabia que ele precisava da misericórdia de Deus. Assim como a gente muitas vezes sabe que a gente precisa de correção, né? E nosso coração tem que estar disposto, tem que reconhecer mesmo que a gente precisa ser corrigido, que a gente precisa melhorar, que a gente é pecador. E muitas vezes esse primeiro posicionamento, se a gente se posicionar como essa pessoa, nosso coração pode estar fechado para receber a palavra, e a palavra ela não vai entrar em nosso coração. Por exemplo, quando a gente vê alguém falando alguma palavra que a gente já viu em algum lugar, a gente acha que a gente não precisa ouvir, porque a gente já ouviu, já sabe aquilo que está falando. Mas, se a gente for com esse coração, reconhecendo que é pecador e que precisa mesmo, a palavra vai entrar em nós e vai fazer uma mudança. Mas se a gente for com a palavra: não, isso eu já escutei, isso eu não preciso mais, nosso coração fica fechado e aí não existe mudança em nosso coração. Por isso que nosso coração tem que estar aberto para receber a palavra de Deus. Quando a gente escuta, o nosso posicionamento não tem que ser de alguém que está criticando aquela pessoa que está falando, ou de alguém que fala: isso eu já ouvi, ou essa pessoa não está falando certo. Não, nosso coração tem que ser um coração disposto à mudança. É claro que a gente tem que saber se realmente está na Bíblia, mas tudo que está na Bíblia a gente tem que receber com o nosso coração aberto, sabendo que é pecador e entendendo que a gente precisa de uma mudança. Então é aí que vai haver uma mudança em nós. A transformação de mente que Deus muda a nossa mente a partir do momento que a gente decide deixar Ele mudar. Uma pessoa que ela quer viver Jesus Cristo, ela quer mudar, ela quer deixar de fazer coisas que ela sabe que é errado, ela só vai conseguir quando ela deixar
ela se deixar aos cuidados de Deus, quando ela deixar Deus agir nela. Né? Se a pessoa for assim, ah não, mas isso aí eu não quero, ah não, mas isso aí tá difícil, ah, mas isso aí não sei o que. Se ela for com um coração assim, reclamão, um coração que não está disposto a haver mudança, não vai existir mudança no coração dessa pessoa, nem na vida dessa pessoa, porque a mudança começa de dentro. Então a gente tem que deixar Jesus agir em nós. Essa é a palavra para hoje. Deixar Jesus agir em nós. Para hoje e para sempre, né? Deixar Jesus agir em nós, se deixar aos cuidados dele e abrir o nosso coração. Muitas vezes vai ser difícil abrir o nosso coração, rasgar ele para Jesus, mas a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que entender que ninguém é justo. A única pessoa que é justa e não precisa de correção se chama Jesus, e é essa pessoa que trabalha em nós. Então a gente tem que se deixar aos cuidados dele e permitir que ele mude a nossa mente, mude a forma que a gente pensa, mude a nossa forma de agir, de tratar outras pessoas, que muitas vezes a gente sabe que deixa um pouco a desejar. Então, amém? Essa é a palavra de hoje. Espero que você receba com alegria e tenha um coração aberto para a palavra, um coração disposto. Amém?